Deus por isso. Tu és maravilhoso, Senhor. Só quero a Ti. De Ti. Meu coração queima por Ti. Aleluias, glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Está feliz? Está feliz porque tem Cristo nele. E todas as coisas são mudadas quando nós entendemos e recebemos Cristo dentro de nós. Porque Ele diz que entraria em nós não é para nos dar uma religião, não é para nos dar um cargo, não é para nos dar uma habilidade, mas é para poder ceiar conosco. Ele fala: entrarei, cearei contigo, farei morada em ti. Então, isso excede todas as coisas. Quando você entende que você tem um Deus, um Jesus que ascendeu o céu, um Jesus que subiu. Quando fala a palavra ascender, significa ascensão, significa uma promoção, significa uma elevação. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu Marcos. Louvado seja Deus. Nunca foi sobre você, entenda isso. Sempre foi sobre o reino, sempre foi sobre a vontade de Deus, sempre foi a magnitude, sempre foi sobre o poder, sobre a excelência dele. E nós somos chamados para isso, no meio dessa poeira da eternidade. Nós temos essa satisfação de poder servir a Ele. Você tem uma satisfação em servir ao Senhor, entenda isso. O que é que nós vamos fazer para poder desacoplar, para poder tirar a junção de servir a Deus com religiosidade? Como é que nós podemos fazer isso, que seja uma maneira de um estilo de vida para você servir ao Senhor, sem entender que existe um peso da religião? A palavra religião em si não é ruim, porque a palavra religião significa religar, ou seja, aquilo que estava desativado depois do pecado de Adão, ele foi reativado em Cristo, quando Ele ressuscitou. Ou seja, nós somos chamados para nós fazer novamente a ligação entre os céus e a terra. Nós somos chamados para poder desfazer as obras das trevas. Mas quando existe a palavra religiosidade, quer dizer que perdeu o foco principal, de nós podermos estabelecer o reino de Deus, e agora nós estabelecemos o sistema. E o importante não é o sistema, mas o sistema também não pode ser rejeitado, porque o sistema, ele é um organismo. Ou seja, ele precisa de uma organização, ele precisa de uma estrutura. Para nós estarmos aqui hoje, precisou-se de pessoas se organizar, para nós podermos pagar o aluguel, para nós podermos ter esses instrumentos, para nós podermos ter luz, ter água, para nós podermos estar aqui mais cedo. Pessoas esteve já orando na madrugada por esse culto, pela manhã por esse culto, pela tarde por esse culto. Ou seja, tudo isso é uma organização, tudo isso é um sistema. Nós também não podemos virar as costas para isso e ser apenas voluntário no reino. Por quê? O voluntário, ele não tem hora para chegar, nem hora para sair. Ele só faz o que dá. No reino nós precisamos de filho, porque filho tem a preocupação da herança. O filho, ele tem a permanência da herança, de dar continuidade ao legado. E nós somos filhos, e nós precisamos entender que também existe a ascensão de filhos. Amém? Assim como Jesus, ele recebeu uma promoção, também os filhos foram promovidos no dia que Jesus ressuscitou e subiu à destra do Pai. Ou seja, nós não recebemos um legado, nós não recebemos um chamado de miséria, nós não recebemos um chamado de vivermos na pequenez, de vivermos presos, isolados, não, mas nós recebemos a incumbência de organizar esse mundo, de ser príncipes, de ser filhos, porque Deus é rei de reis e sacerdote dos sacerdotes.
Ou seja, nós somos chamados para governar. Nós somos chamados para organizar. Entenda isso. Nós não temos que trabalhar na sombra das coisas. Nós não temos que trabalhar no escuro, isolados, não. Nós somos chamados para o centro de tudo quando Jesus é o nosso Senhor. Amém? Fala comigo, eu preciso entender isso. Eu preciso desimpregnar a ideia religiosa que implantaram na minha vida. E preciso tomar a minha posição de filho. Filhos. Amém? Marcos, o capítulo é de número 16. O verso é de número 19 e 20. E quem achou e pudesse colocar de pé, em reverência à palavra, por favor. Mas não pare de adorar nenhum tempo. Porque existe um reino. Deus, ele não precisa da nossa adoração, mas o reino, ele é movimentado pela adoração. Porque cada vez que você promove uma palavra de adoração, você está movimentando algo nos céus. Sempre. Deus abençoe. A vida eterna é te conhecer pra sempre. Conhecer pra sempre. Eu quero ter essa vida eterna. A vida eterna é te Conhecer pra sempre. Te conhecer pra sempre. Eu quero ter. Jesus, ele tem a sua trajetória de 30 anos de preparo. 3 anos fazendo o que ele se preparou durante os 30. 3 anos de um ministério intenso. 3 anos de muito poder, de muita manifestação de glórias. 3 anos de muito confronto e perseguição. Até o dia que existe a morte de Jesus. Foi pendurado no madeiro e ao 3º dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele passou 10 dias ensinando aos discípulos. A igreja primitiva, aqueles que começaram não apenas aos 12 discípulos, mas todos aqueles que o seguiam, todos aqueles que participaram daqueles milagres, participaram da ressurreição, participaram de todo o movimento cristocênico. Agora Jesus, ele ensina coisas cordiais. Jesus, ele ensina coisas fundamentais, ele ensina princípios, ele libera uma forte carga de poder. Isso ali faz com que tudo mude. Então vamos lá. Marcos 16, a partir do verso 19, que diz assim. Concluindo, fala comigo, concluindo. Sabe o que é esse concluindo? Está dizendo tetelestai, está dizendo que a obra foi completa, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 1, se eu não me engano, verso 13. Fala sobre toda a complementação da obra, concluindo. O meu tempo aqui está terminando, o meu tempo aqui terminou, e vocês precisam continuar. Filhos, vocês precisam continuar. Filho, continua com vocês. Filhos, continua com vocês. Continua com vocês. Mas antes vocês esperavam o meu sinal. Antes vocês precisavam da manifestação do Filho, do sacrifício do Filho. O sacrifício foi feito, agora ele está ressurreto como Rei à direita de Deus, e vocês continuem. Vocês precisavam de um sinal, o sinal veio. Agora vocês vão ter acesso ao verdadeiro poder, ao verdadeiro caboide. Nós somos aqueles que carregam o poder que Cristo carregou quando ele esteve aqui. Vou lá, senão vamos lá. Depois de lhes ter orientado, ou seja, ele ensinou, o Senhor Jesus foi elevado, ascensão, promoção, aos céus e assentou-se à direita de Deus. Verso 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. O que Jesus orientou para eles? Eu peço que você ore por você nesse momento.
Coloque a mão no teu coração e libere as medidas necessárias. Precisa ser mudado os teus códigos espirituais, precisa ser mudado. Essa palavra está sendo muito falada nesses últimos dias. Você precisa gritar por isso. Você precisa pedir por isso. Você precisa entrar nessa sala secreta. Que esses códigos eles são liberados de verdade. Precisa-se da manifestação dos filhos, porque se não há manifestação, quer dizer que o evangelho não está sendo pregado de verdade, porque ele diz que os sinais acompanhavam, a cooperação do Senhor estava com eles, ou seja, você não está sozinho, você tem Jesus. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que eu já dei ordem aos meus anjos a teu respeito. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, entoamos louvores a ti, ó Pai. Pedimos, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha ao nosso encontro e libere medidas exatas, necessárias e precisas, para nós podermos avançar, para nós podermos chegar ao lugar a qual o Senhor projetou para nós, Senhor. Queremos viver, Senhor, dias inesquecíveis. Queremos viver, Pai amado, dias de glória aqui nessa terra. A tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pode sentar. Louvado seja Deus. Existe um encontro entre você e Jesus. É um encontro de verdade. Esse encontro, ele não pode ser apenas um encontro casual a qual nós temos a presença de Jesus. Mas precisa haver um toque ou uma palavra direcionada dele direto para você. Isso não é dado, você não tem isso através de um pregador. Pode ser um meio. Através de uma pregação pode ouvir algo, pode abrir algo no seu coração, algo no seu espírito, a qual você vai entender a presença de Jesus. Até porque existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Existe uma diferença entre a presença e a glória. A presença de Jesus está em todos os lugares, mas a glória manifesta apenas para os filhos. E a diferença é que na presença não há manifestações de milagres e transformações, mas na glória sim. Quando você para observar, lá no livro de Êxodo 24, a Bíblia diz que é convocado Moisés e os 72 anciões ao monte. E quando chega lá, a presença de Deus é real naquele lugar. A presença de Deus é de verdade naquele lugar. E os 72 anciões, juntamente com Moisés, começam a ver a glória de Deus. E ele diz que é como se fosse de vidro. Aquela pedra preciosa estava debaixo dos pés de Jesus. E quando eles observam aquela glória, eles ficam ali. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele entra na glória e fica durante 40 dias só se alimentando da glória do Senhor. Lá a face dele é transformada, lá todo o corpo, todo o código genético dele é mudado, transformado, e ele sai uma pessoa altamente capaz e ungida para fazer aquilo que o Senhor organizou e orquestrou para que ele fizesse. Ou seja, você foi ungido para algo específico. Existe uma unção sobre você para algo específico. Deus não fez você e colocou você na terra para você tentar a sorte. Não, a terra criou projetos para você também. Mas existe a glória do Senhor, que nós precisamos correr atrás dessa glória e manifestar ela para que toda a nação saiba que o nosso Senhor Jesus, Ele está vivo. A melhor maneira de nós mostrarmos que Jesus ressuscitou não é apenas quando eu prego, mas quando os sinais me acompanham. Quando pessoas são libertas através da minha oração, quando pessoas são transformadas porque foram impactadas pela palavra, não porque achou bonito a palavra, mas porque a palavra alcançou o coração dela, a palavra alcançou o intelecto, alcançou a alma e alcançou o espírito. Nós somos chamados para essas manifestações. Quando você para observar, antes daquele grande dia, nós observamos um Pedro cheio de vontade, cheio de intenção boa, mas sem força.
E Deus conhece a intenção do teu coração. Deus sabe como você gostaria de manifestar a glória dele para essas pessoas. Deus sabe como você gostaria de manifestar o reino dele, de estabelecer o reino dele. Deus sabe como você gostaria que toda a sua família servisse a Deus. Deus sabe como você gostaria de ter dons para você poder entoar hinos de verdade, para você poder entoar palavras, para você poder ficar aos pés dele. Mas ele também sabe que você não tem força. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Como eu faço para ter essa força então, pastor? O que é necessário, o que é preciso? Essa força ela não é conquistada porque você leu muito a Bíblia ou porque você orou muito. Mas todo aquele que conquistou essa força, ele lê muito e ora muito. Mas ela não acontece porque você fez essas obras. Mas o pouco que você sabe hoje, o pouco que você entendeu hoje, se você deixar essa palavra entrar no seu coração e você está disposto a sofrer as dores necessárias para a transformação exata. O problema é o medo. O problema não é a falta de poder. O problema é o medo. O problema é a sua carne brigando com o seu espírito sobre quem vai reinar, sobre quem vai governar. É sobre seus desejos terrenos e sobre suas perspectivas espirituais. É um militando contra o outro. Só que, entenda, você é o Senhor, a decisão é sua. Deus não vai poder decidir por você, porque Ele te deu a capacidade de escolha. Ele te deixou como o Senhor, até que você se submeta a Ele como servo. Ele te transforma em amigo e depois em filho. A transformação de você ser filho e amigo vem dele, não sua. Não é você que se diz amigo de Deus, é Ele que te chama de amigo. Foi Jesus que disse: eu agora não vos chamo mais de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu agora vos chamo de amigos. Capítulo 15 de João. Você consegue entender? No capítulo 5 de Tiago ele diz: chegai-vos a mim, capítulo 4, chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. Sempre ele está falando de decisões. No capítulo 4 de Gênesis, ele diz para Caim: eis que o pecado já estás à porta, cabe a ti dominar. Eis que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Êxodo 30, a partir do verso 15. Ou seja, é sempre sobre decisões. É sempre sobre o que você está disposto a colocar de lado para você viver esses dias de glória. Não é que Deus está está colocando uma peça para você passar dias difíceis. Não é as pegadinhas de Deus contra você. Não é que Deus virou as costas ou Ele recolheu a mão. Não é que Ele quer ver o seu sofrimento, mas é sobre as suas escolhas. É sobre você dizer: Senhor, me ajude hoje, eu quero viver isso hoje. Eu quero viver esses dias hoje. E você se jogar de cabeça, jogar 100% e você começar a viver esses dias. Eu lembro há 10 anos atrás, eu acordando cedo para os meus devocionais. E teve um dia que eu questionei ao Senhor sobre o anjo que me acompanhava, que eu achava que ele era um anjo fraco. Pelo jeito que ele se vestia, pelo jeito que ele se portava. E até o dia que eu falei: Senhor, mande um anjo mais forte para poder pelejar comigo. Porque as provas que eu estou passando e as fases que eu estou passando, eu estou desejoso a voltar a retroceder para o mundo. Aí Deus não é um anjo que vai te ajudar. A decisão está com você. A decisão é sua. A decisão é sua. Às vezes a gente está querendo uma proteção externa, quando na verdade nós temos que controlar e governar aqui dentro de nós. Aí dentro de você, para você viver os próximos dias que Deus ele tem preparado para você. Porque Jesus, no dia que ele subiu ao céu também, ele agora abriu alguns portais diferentes para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos.
para aquele povo que estava ali juntamente, olhando, ele subindo, imagina aqueles amigos vendo, meu Jesus está ressurreto, e Jesus passou 10 dias com ele, fazendo milagres, mostrando o poder, desaparecendo, aparecendo com seu corpo em glória. De repente, Jesus ele começa a subir aos céus, começa a ser elevado em glória, e eles começam a olhar até a hora que eles olham assim, e diz, cadê Jesus? Aí os anjos vão lá e pregam a eles dizendo, da mesma forma que ele subiu, ele um dia irá descer. Só que descer, Jesus não vai descer até a terra, ele vai descer até uma certa altura, algumas alturas de nuvem, porque até uma certa altura, porque quer dizer que a igreja, quer dizer que os filhos também irão subir. Quer dizer que os filhos também irão subir. Quando eu falo subir agora, não é apenas em uma figura literal, em uma palavra literal, mas também existe nós subirmos, ascendermos a receber a promoção de nós sermos cabeça aqui na terra, de nós podermos governar aqui na terra, de nós podermos organizar essa terra. A igreja precisa se manifestar, a igreja precisa se levantar, entenda isso. Porque quando você está forte espiritualmente, quer dizer que os demônios que te cercam, os demônios que te acusam, o reino das trevas enfraquece. Mas quando você está fraco, o reino das trevas ele está forte, porque ele se alimenta das suas forças. Já que o Senhor entregou essa terra aqui para nós, quer dizer que o controle está conosco. Então quando você está fraco na sua casa, debilitado, você conseguir orar, você conseguir entregar um louvor, por favor. Chegou um tempo que nós precisamos parar de terciarizar. Vamos lá. Eu preciso da sua atenção para o que eu vou falar aqui. Entenda, por favor. Você precisa parar de colocar uma pregação para você ouvir quando é ir para você orar. Você precisa de parar de colocar um louvor para você ouvir quando na verdade é para você ler a Bíblia. Sabe? Porque você está terciarizando. E Deus precisa te confrontar, precisa olhar nos teus olhos e dizer o que é que Ele quer de você. É sobre você dobrar os seus joelhos para Ele poder te controlar, para Ele poder falar com você. Ah, pastor, eu tenho ouvido pregação, eu tenho ouvido hinos, mas e você tem feito o quê? Só tem chorado? Não, não é sobre o seu choro. Chorar é bom, chorar é legal, mas é sobre você ter um posicionamento. É sobre você ter uma direção. É sobre você saber para onde você está indo. Vamos lá, alguém precisa estar aqui comigo. É sobre você voltar a ser confrontado por Deus. É sobre você voltar a receber a direção verdadeira dEle. É sobre Ele falar com você. Você pode ter desistido dEle, mas Ele não desistiu de você. Na verdade, você desistiu só que sob a sua mente, porque no seu subconsciente, todo dia o seu corpo está gritando, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de revelação, porque nós recebemos um espírito de guerreiro, nós recebemos um espírito conquistador, e nós precisamos estar conquistando algo sempre, e esse algo é sempre sobre reino, é sempre sobre o reino, porque se você não estiver querendo conquistar a glória de Deus, você vai estar querendo conquistar a sua própria glória. E você não quer viver uma nova glória. Nós não precisamos de uma glória nova. Porque a glória que nós recebemos, Jesus disse no capítulo 17 de João, que a glória que Ele nos daria era a glória que Ele viveu aqui nessa terra. Não seria uma glória nova, mas a glória que Ele viveu, Ele passaria para nós como filhos. E é a glória dele que nós precisamos administrar, é a glória dele que nós precisamos liberar as medidas exatas, as medidas corretas, nos lugares certos, com a mente correta, com a mente sadia, o corpo sadio. Sabe por quê? Quando você está enfraquecido, tudo que você entrega é aquilo que você fala, é aquilo que você pensa, é aquilo que você estabelece. Sabe como? Você chega para adorar, meu Deus, eu estou cansado. O Senhor sabe que eu vim cansado hoje te adorar. O Senhor sabe que eu não queria vir, mas eu vim. Ou seja, você está profetizando no ambiente sobre um peso de carga, sobre um peso de cansaço. Tem alguém aqui comigo? Existe sim uma hora correta para nós abrirmos o coração para Ele. Mas todo dia você vai adorar a Deus cansado. Tem alguma coisa errada aí, irmão.
Você precisa manifestar e profetizar sobre o ambiente. Tu és o Deus da glória, Tu está acima do trono, Tu és o majestoso, glorioso, o meu amigo, Tu és fiel, Tu és amável, adorável, Tu és aquele que muda a nação, que muda a família, muda corações, Tu és aquele que tem poder de curar corpos, de curar a nação. Aí você começa a ver, o ambiente começa a ser profetizado, a cura começa a entrar na sua casa, porta que você precisa que seja aberta começa a se abrir, porque você está profetizando. E o ambiente, ele tem a função de se submeter àquilo que você está falando. Por quê? Porque a autoridade está com você. Até a forma de adorar, nós precisamos saber como adorarmos. Como eu queria liberar algumas coisas aqui. Mas vamos lá, vamos continuar na pregação. Precisamos voltar aqui. E se o homem busca a sua própria glória, ele vai ficar perdido em coisas triviais. Qual é o seu sonho? Uma mansão? Não, eu não tenho condição para uma mansão. Então, qualquer casa que eu conseguir num valor X, para mim tá bom. Qual é a sua função? Qual é o seu sonho? É uma Ferrari? Não, eu não tenho condições para uma Ferrari, então um carro X está bom para mim. Ou seja, a sua própria glória vai ser coisas miseráveis, você vai viver obstinado por aquilo. Mas quando você tem uma identidade de filho, você vai saber que a glória que você está buscando é a glória do Senhor. E você vai querer viver como um príncipe, como um rei, porque Deus não deve nada a ninguém. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso, por favor. Porque quando você começa a buscar a sua própria glória, você começa a se tornar filhos rebeldes. Fala comigo, filho rebelde. Você vê, quando você para observar a história de Davi. Davi foi um ótimo rei. Foi um ótimo amigo, mas um péssimo pai. A gente vê no capítulo 18 de 2 Samuel, se eu não me engano. Eu vou lá que tem um maná aqui pra gente. Aleluias. Vamos lá, será que é 18 mesmo? É isso mesmo, 2 Samuel 18. A gente vê que Davi, ele foi um péssimo pai e há uma divisão no reino, porque Absalão agora tenta tomar o reinado de Davi. Absalão, ele agora fica com a mente totalmente prendida ao reinado e ele quer de toda maneira arrancar o pai dele. Então agora o pai dele se reúne com os amigos. Quem eram os amigos de Davi? Os amigos de Davi eram homens de guerra. Davi, ele chamou militares e não era só israelense, ele chamou pessoas de outras nações, porque ele teve encontros com amigos naquela caverna de Adulão. Então, dentro daquela caverna, ele ali levantou os melhores homens. Você vê que só um homem matou mais de 800 soldados com a espada, ao ponto da espada ficar encravada na mão dele, ele não conseguia arrancar. Homens que mataram gigantes. E Davi agora diz só que Davi já está em uma certa idade, que Davi, ele vai para a guerra. Quando ele chega em determinado lugar, os amigos dele falam: Davi, é melhor você voltar, meu amigo, porque você vale mais do que 10 mil homens. O que você carrega aí dentro é muito maior. Nenhum outro guerreiro carrega no tempo que nós estamos vivendo. Ele estava falando sobre legado. Ele estava falando sobre sabedoria. O legado que você carrega aí, e a sabedoria que Deus te deu, não é para todos, porque não são todos que têm o mesmo valor no mundo espiritual, entenda isso. No mundo espiritual existe pesos diferentes. Então a Bíblia diz que Davi, ele retorna para o palácio. E no retornar para o palácio, aqueles homens, eles saem à guerra, porque o reino das trevas parece que eles têm mais pessoas a favor dele. Era uma quantidade de homens contra 100 mil homens de Absalão. E pasmem, a Bíblia diz que naquele dia, a floresta, o bosque, matou mais homens do que as espadas dos guerreiros de Davi. Vamos lá, só para você poder entender. 2 Samuel 18, verso 8, diz assim: a luta se desenrolou por toda a região, e nesse dia, o bosque devorou mais vítima do que a própria espada. Ou seja, tinha momentos ali, você vai ver mais para baixo, que o bosque matou mais de 20 mil homens. Ou seja, as árvores começaram a segurar os homens e matar. Como é que Absalão morre?
Vocês já tinham parado para observar isso? Absalão, ele morre com o cabelo preso em uma árvore, ou seja, a própria árvore matou. Deus manifestou a natureza para poder dar a luta, para poder dar a vitória a Davi. Não era o sonho, o desejo de Davi de matar Absalão. O tempo todo Davi queria e dizia que queria que poupasse a vida do filho dele. Mas os filhos rebeldes, Deus olha diferente. Ou seja, aquele que vai buscar sua própria glória, Deus está olhando para você. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus projetou para você? O que você está fazendo com aquilo que Deus ele planejou, Ele idealizou para você? Por favor, Deus idealizou algo para você, entenda. Você não é fruto de uma relação, eu sempre vou falar isso. Você é um espírito da eternidade lançado com um plano específico para pessoas específicas em um tempo preciso. Por favor, entenda isso. Você precisa sair debaixo dessa cobertura, dessa embalagem que embolaram você e te lançaram ao mundo. Vai lá, seja isso. Existe um plano da eternidade para você, por favor. Existe um plano muito maior para você. Existe um plano muito mais profundo para você. Você vê que Davi, ele ficou com o coração totalmente destruído, mas Davi, ele não ensinou bem os filhos, ele não colocou nenhum filho dele para ser príncipe. Por quê? Quando Davi formou o exército dele, ele pegou militares, como eu falei agora há pouco. Ele pegou homens de guerra. E ali ele dividiu, olha, eu quero você assim, eu quero você assado. Só que aí quando chega o tempo dos filhos dele reinar, não tem ninguém preparado. Então ele falou, então eu vou preparar o meu filho. Porque agora chegou um novo tempo, um tempo de paz. Salomão, eu quero você. Eu vou te ensinar, escuta o Senhor. Não rejeite Ele, porque se você rejeitar a Deus, Deus também te rejeitará. E Ele começa a ensinar princípios fundamentais para Salomão. Princípios necessários. Porque Davi, ele foi criado em um sistema de guerra. E o homem que foi criado com um coração de guerreiro, ele está sempre buscando guerra. Mas não é sobre só na guerra. Eu quero te perguntar nessa noite, se você sabe viver no tempo de paz. Tem pessoas que não sabem viver um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Elas ficam procurando guerras. Porque ela tem um espírito de guerreiro, ela vai procurar guerra com quem? Com os pais, com os irmãos. Vai procurar guerra com os primos, com os amigos, com o esposo, com a esposa. Não tem uma sabedoria, vai procurar fogo para poder se queimar, vai procurar coisas desnecessárias. Tem alguém aqui comigo? Você precisa ter maturidade para você aprender a viver dias de paz e desfrutar a alegria do Senhor. Senão sempre Deus vai te colocar em tempos de guerra para você poder estar fazendo algo. Mas o tempo de paz fala sobre tempo de prosperidade, sobre tempo de crescimento, sobre tempo de fartura, sobre tempo de você poder dar legado aos seus filhos. Vamos lá. Davi, ele tinha um coração guerreiro. Tem uma hora que Davi, o filho dele está governando, e ele diz, olha, eu prometi dar paz àquele povo, aquele homem, aquele rei, mas agora eu não sou mais o rei é você, mata ele. Porque o coração dele era coração de conquistador, coração de guerreiro. Mas era um tempo de prosperidade, e em tempo de prosperidade você tem que entender que a riqueza precisa chegar. Eu não sei se você está entendendo o tempo que nós estamos passando. Mas vai chegar o tempo de guerra, mas você precisa de recursos nesses dias de paz. Você precisa de recursos nesses dias de paz. Você precisa, porque no dia de paz, já que tem pessoas com coração de guerreiro, vamos fazer o que com eles? Vamos deixar eles parados? Não. No tempo de guerra, nós estamos vendo prosperidade, então vocês que têm um coração de guerreiro, vai para as nações vizinhas, conquistar mais território, tempo de amplitude, tempo de crescimento, tempo de abrir. Ou seja, nesse tempo nós temos que entender que é necessário pregar o verdadeiro evangelho, pegar pessoas que estão se perdendo pelo reino das trevas e trazer para a luz, fazer resgates necessários e precisos. A sua família está se perdendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Quando Jesus, ele desceu ao céu, ou seja, no núcleo da terra,
Sabe por que ele foi lançado lá embaixo? Para que a ascensão, para que a força que ele subisse fosse muito maior. Então ele sai lá de baixo e sobe até os céus. E governa e recebe toda a autoridade, todo o poder. E ele entrega isso a nós. Você consegue entender que tem poderes dentro de você? O problema é que falaram um dia que você é pequeno, você preferiu acreditar que você é pequeno. Todo dia o Espírito vem ministrar sobre as coisas grandes que Ele quer fazer na sua vida. E Satanás também vem dizendo quanto você é pequeno, quanto você é sujo, quanto você é rejeitado, quanto você não vai dar certo. E você prefere ouvir a voz da maldade, você prefere ouvir a voz da pequenez, a voz da destruição, quando o Espírito de Deus está dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias. Eu vou, mas eu deixarei o meu Consolador, o amigo, o inefável, o fiel. Isso é suficiente para nós podermos levantarmos e manifestar a glória de Jesus por toda a terra. Falar que nós vencemos. Deus, Ele não deve nada a ninguém, entenda isso. Presta atenção nesse princípio que eu vou liberar agora aqui sobre você. Jesus, Ele não deve nada a ninguém, tudo que você perdeu, porque você entregou no reino. Você pode pedir de volta que o Senhor vai entregar a você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo dízimo que você deu um dia, toda oferta que você deu um dia, eu vou fazer um desafio para você hoje. Tudo que você poderia ser, você não é, porque você teve que abrir mão para poder estar adorando, cultuando. Pode colocar num papel e cobrar ao Senhor, porque o Senhor não deve nada a ninguém. É um tempo de juízo. Você chegar a Deus, eu quero um acerto de conta sobre tudo que eu perdi, sobre tudo que eu entreguei lá atrás. Deus não deve nada a ninguém, entenda isso. Entenda isso, por favor. Pessoas simples que vão governar, pessoas simples que vão ser levantadas. Deus está levantando um tipo de pessoa simples para poder viver esses dias. Tem pessoas que dizem: ai meu Deus, já dizimei tanto tempo, nada acontece na minha vida. Olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo pela obra, já fui diácono, já fui presbítero, hoje eu estou aqui, continuo servindo, mas nada acontece. Ei, não é sobre você reclamar, mas é sobre você tomar sua posição de autoridade e você começar a dar ordem a coisas, lugares, pessoas. O Filho faz isso. Você não tem noção dos dias que eu estou vivendo, desde o dia que Deus liberou essa palavra, essa condição no meu coração. Falei: Senhor, olha, está aqui, olha, era para eu ser um bancário, hoje era para eu ser um gerente do Banco do Brasil, mas eu abri mão para ir para aquele seminário. Deus, olha, era para acontecer isso, era para acontecer aquilo. Eu estou aqui em alumínio, Deus tem feito coisas inimagináveis, você não tem noção. Você não tem noção dos dias que eu estou vivendo, porque Deus, Ele está me honrando. Começa a colocar: Deus não deve nada a ninguém, por favor. Lembre-se disso. Não é sobre, eu vou viver isso, aquilo, mas e aquilo. Ei, o mundo vai te dar mixaria, misérias, mas Deus, Ele te chamou para reinar. Deus, Ele te chamou para reinar, para governar as nações. Ele falou: vamos ganhar nações. Ei, vamos ganhar nações fazendo o quê? Discípulos, pregando e ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que vocês vão de Samaria até os confins da terra, de Jerusalém até os confins da terra. Não é sobre você vir chorar aqui dentro da igreja. Chorar aqui dentro da igreja é bom demais, eu amo chorar aqui dentro. Mas depois das lágrimas tem uma resposta. Depois das lágrimas tem um posicionamento. Você levanta de novo, ergue a cabeça, bate no peito, fala: Senhor, Tu estás comigo, e por o Senhor está comigo, eu estou indo. Ele diz: ei, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Sabe o que ele está dizendo? Que nós iríamos arrombar a porta do inferno para arrancar pessoas de dentro dela. Não é sobre eu ter medo do irmão, do amigo, do colega de trabalho que é macumbeiro, que bateu um tambor, que matou uma galinha, que enterrou um bode. Não! O meu Deus, o Rei dos Reis,
Morreu no meu lugar, Ele entregou a vida e diz: olha, eu estou te dando poder, eu estou te dando autoridade para você, eu estou te dando a identidade. Não temas, filho meu, se tu beber alguma coisa mortífera, nenhum mal te acontecerá, nada te acontecerá, porque os meus ministros, Salmo 104, são como labareda de fogo, como labareda de fogo, ou seja, o fogo nada pode derrubar, nada pode consumir. Existe três, não vou falar sobre esses fogos agora, senão nós vamos para outro lado. Mas é sobre se tomar posse daquilo que Deus Ele chamou para você ser, sobre a identidade. Eu estou aqui pregando e tem demônios passeando dentro da igreja, ministrando sobre pessoas, dizendo que essa palavra não é para você. Por favor, a decisão é sua. Você é senhor das suas escolhas, mas escravos da consequência. Quando você diz sim para algumas coisas, está dizendo não para outras. A sua escolha de hoje determina a sua história de amanhã. Eu escolho ser filho, e você? Eu escolho ser filho, filho de Deus, aquele que não deve nada a ninguém. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É necessário você deixar os legados precisos. A nossa geração passada, ela não teve, vamos lá, falar com muito amor e atenção isso. Eu fui criado dentro de uma igreja na década de 90. Década tão velha, hein? Glória a Deus. Na década de 90 eu fui criado dentro das igrejas onde que as crianças, elas eram um empecilho para a igreja, porque elas conversavam, elas tinham que ficar lá no banco. Quantos beliscão eu tomei de porteiro? Eu chamava porteiro de diácono, só era chamado de porteiro. Os coques da vida. Filho da irmã Nerilda, e se caísse no ouvido da minha mãe, eu tomava uma surra dobrada. E já tomei várias, viu? Então não foi dado uma atenção para as crianças, preparando ele para a próxima. Entenda, esse culto que é feito aqui em cima para as crianças, não é porque ela para não atrapalhar o culto, não. Isso é muito legal sobre as professoras, que é ministrado sobre a vida delas. Mas é sobre ministrar quem elas vão ser e quem elas são hoje. Esse culto que é feito aqui em cima para as crianças não é para que elas fiquem brincando e passando o tempo, não. É ministrado coisas sobre elas e para elas, é ensinado coisas fundamentais. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando crescer ele não desviará dele. Essa salinha que foi feita aqui em cima foi feita com muito amor, igreja, entenda isso. É necessário, então falharam, voltando, a década de 90, a década de 2000 falhou com as crianças. Não derramaram o legado certo. Hoje onde que estão as crianças viraram jovens, viraram adolescentes, jovens, e onde estão perdidas nos bares, nos copões da vida, nos bailes, estão com a mente totalmente, falaram que elas não sabem o que elas são. Eles não sabem se são eles, se são todos, se são ele. Não, eles não sabem, então deixa eles serem o que eles quiserem. Não, Deus fez todos eles com um plano. Deus fez todos eles com a ideia, com muito amor. Entenda isso, por favor. Você não é um acaso, não é sobre um movimento machista, ou movimento feminista, ou movimento homossexual. Não é sobre esses gêneros. É sobre propósito. É sobre propósito. Entenda isso, por favor. Por favor. Falharam com a geração passada, e nós não podemos falhar com a próxima geração, senão o evangelho vai morrer no Brasil. Entenda isso. Evangelho não é um evento no calendário de pessoas. Evangelho é um estilo de vida, de poder e transformação. As pessoas temem macumbeiros, temem bruxos, temem pai de santo, porque não conhecem a verdadeira manifestação dos filhos de Deus. E está chegando os dias, eu já estou vendo os níveis de ataque que eu estou recebendo por essas medidas que está sendo derramado aqui, tem sido como nunca antes aconteceu. Como se algo estivesse falando: cale a boca, pare de pregar e falar sobre esses códigos. Eu sei sobre as guerras que eu estou enfrentando nos últimos dias. Essa semana eu cogitei até. Essa semana ontem.
você é um pastor normal. Pastor que todo mundo gosta, é mais fácil. Vamos pregar só as bem-aventuranças. Um negocinho mais light, diet, fica mais fácil. As guerras vão diminuir. Mas aí Deus hoje, quando vai montar a mensagem, Deus, não, quem te levantou como pastor, como pregador, não foi você, foi eu que te escolhi. Foi eu que te separei, foi eu que te ungi. Então as medidas que você vai derramar vai ser as que eu escolhi. E é por isso que eu trouxe essa mensagem aqui hoje à noite. Ou seja, chegou o tempo de você voltar a olhar com atenção para os seus sobrinhos, filhos, primos. Uma atenção espiritual diferenciada. Eu tenho a minha lista de oração hoje só pelo grupo infantil. Separei uma lista por todas as crianças e professores. Sobrinhos, primos que estão próximos. Porque nós precisamos dar uma atenção. Você precisa entender sobre você lavar os pés dos seus filhos. Entenda, faça esse ato profético na sua casa. Foi feito alguns dias no cultinho, sem nenhuma instrução minha, mas Deus instruiu alguém lavou os pés das crianças no cultinho. Mas vocês, por quê? Quando você lava os pés dos seus filhos, você está trazendo para ele todo o legado e poder que um dia Deus derramou sobre a sua vida. Você está liberando sobre ele um poder espiritual. Poder qual? Quem fez isso? Elias, ele lavou os pés de Eliseu. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. É os princípios. Os princípios de vida, entenda isso. Lava, consagra ele, fala sobre os seus filhos precisam te acompanhar, por favor. Seu filho tem 10, 12, 13 anos, 15, não sei, e vive como se tivesse 18 ou 20, nem precisa mais dar nenhuma satisfação a você. Ei, dá uma atenção novamente, volta, me segue. Olha, ei, vamos lá, cadê? Ah, mas ele trabalha então, ei, mas ele está pagando a conta. Quem está pagando a conta de energia na sua casa? Quem está pagando a conta de água? Quem está colocando alimento? Quem está colocando roupa? Ah, mas ele trabalha para ele mesmo. Pelo menos paga as continhas dele então. No dia que ele puder se bancar e for de maior idade, aí ele faz o que ele quiser. Mas hoje você tem uma responsabilidade espiritual sobre ele. Hoje você tem uma responsabilidade sobre ele. Ei, não abra mão do legado que Deus entregou para você, daquilo que Deus confiou a você. Você precisa voltar novamente a ser mãe, a ser pai. Você precisa novamente voltar a tomar a sua posição. Não deixe o mundo roubar isso de você. Por favor. Vamos lá. Tem alguém aqui comigo? Consagre os seus filhos a Deus e libera o legado sobre a vida deles. Não deixe a semente morrer. Não deixa a semente morrer. Tem sementes que Deus colocou dentro de você. Você está achando que os seus filhos, eles não gostam de igreja, então nem vou liberar, nem soltar nada sobre a vida deles. Não deixe essa semente morrer no seu bolso, por favor. Volta e profetiza sobre ele. Quantas vezes à noite eu estava dormindo, de madrugada eu acordava, vai ter alguém me matando, era minha mãe com a mão na minha cabeça, orando de madrugada. Minha mãe, só estou orando você, fica quieto. Sabe o que é isso? É alguém profetizando sobre a nação, sobre a próxima nação. Sobre a próxima geração, perdão. É alguém que não desistiu, é alguém que, ei, por favor. Tem alguém orando por você, por isso que você está aqui hoje, entenda isso. Tem alguém orando por você, eu não sei quem é, mas tem alguém orando por você. Tem alguém orando por você, entenda aí. Tem alguém, você não está sozinho nessa batalha, entenda isso. Você não está sozinho nessa batalha, entenda, por favor. Existe uma família de sangue e existe uma família espiritual. E mesmo assim a família espiritual ela acaba sendo unida por causa do sangue de Jesus que nos une. Entenda isso, por favor. É muito maior do que você pensa. Ascensão dos filhos, promoção dos filhos é você entender que você não precisa continuar com a sua vida de sofrimento até o dia que Deus vai dizer bem assim, não, a partir de hoje meu filho vai parar de sofrer, não. Essa escolha de você continuar sofrendo ou não é sua. Deus chamou você para sofrer pela causa certa, porque Ele diz bem assim, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Quando você sofre pela causa certa, tudo muda, a sua estrutura é mudada. Teve um dia que eu não aguentava mais, falei, Senhor, não aguento mais. Quando eu cheguei no secreto, que eu comecei a orar, comecei a conversar com Deus, a glória foi tão forte naquele ambiente, a glória foi tão intensa naquele ambiente, que eu escutei os passos de Jesus chegando, mas de uma maneira tão diferente, tão diferente. Até a hora que eu senti aquele cheiro. Falei, esse cheiro de rosa, por que esse cheiro de rosa? Ele falou, esse cheiro de rosa é o motivo que você está de pé, porque é o cheiro da rosa de Saron. É o cheiro de Jesus que você está sentindo, é Ele que te mantém, é Ele que é esse combustível. Sabe que é você sair de lá pronto para a guerra, pronto para a batalha, pronto para você poder enfrentar qualquer situação, qualquer causa. Não é de falta de luta que você precisa. É do cheiro certo, é do perfume correto. Perfume de Jesus. É Ele que te vai te sustentar. Não peça para Ele, peça provas mais leves, porque tudo a prova que você está passando hoje é muito boba e leve comparado com as provas de verdade que você vai viver um dia. Fala amém. Sabe, porque o problema não é a prova que você está enfrentando, mas quem está do seu lado enquanto você está enfrentando essa prova. A gente vê você talvez já cansado, que você não consegue olhar na cara de um vizinho ou na cara de um colega de trabalho. Enquanto isso, o apóstolo Paulo, ele estava olhando no fundo dos olhos dos soldados de Roma, que estavam batendo e arregaçando o couro dele. Mas a diferença era com quem Paulo estava, e por que ele estava apanhando, e por que ele estava sendo perseguido. Você está preocupado porque estão te perseguindo em uma empresa que te paga 1, 2 ou 5 salários. Coisa bem pouca comparado com o que Deus ele quer fazer com você. Por favor, você precisa tomar a sua identidade de filho. Você precisa tomar a sua identidade de filho. Porque quando você se encontrar de verdade com Jesus, a sua mente vai abrir, os seus códigos serão mudados. E hoje é um dia de ascensão, hoje é um dia de promoção sobre a sua vida. Hoje é um dia de crescimento. Eu quero você que pode, grupo de louvor, vem aqui com nós. Pedir para você se colocar de pé, você que pode nesse momento. Você vai conversar com Jesus. Jesus, ele não deve nada a ninguém, já pode chamar ele para esse acerto de conta da sua vida. Já pode chamar ele para esse acerto de conta, por favor.